início do estudo dos movimentos. Vamos resolver um problema aqui do livro texto. Problema 8. Dois automóveis, A e B, partem em um mesmo instante de uma cidade X com destino a outra cidade Y, distante 420 km de X. O automóvel A faz o percurso em 5 horas e o B em 6 horas. Pode-se afirmar que... Vamos resolver esse problema. Então, problema 8, página 33. O problema nos diz o seguinte: nós temos uma pista, certo? Duas cidades. Uma cidade A. Deixa eu ter essas formas automáticas aqui. Você tem a cidade A e você tem a cidade B. Aliás, é A e B ou X e Y. Cidade X e Y. Você tem a cidade X e a cidade Y. A distância entre elas daqui para cá, vou chamar a distância de ΔS, é de 420 km. Essa é a distância de X para Y. E eu tenho dois automóveis, um A e um B, que no mesmo instante saem de X e vão para Y. Então eu tenho um automóvel A, que vai ter uma velocidade VA, e eu tenho um automóvel B, que vai ter uma velocidade VB. Ora, velocidade é espaço dividido por tempo, por intervalo de tempo. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ó. O automóvel A faz o percurso em 5 horas e o automóvel B em 6 horas. Ou seja, o intervalo de tempo que o corpo A leva para percorrer é de 5 horas. O intervalo de tempo que o corpo B leva para responder, para percorrer essa distância, vou chamar de ΔTB, é de 6 horas para a mesma distância. Ou seja, o intervalo de tempo de A ele é menor que o intervalo de tempo de B. O que nos leva a crer, a perceber, aliás, que A chegou mais rápido que B, ou seja, A gastou menos tempo do que B. A percorreu essa distância em menos tempo, com maior velocidade. Se os dois percorreram 420 km, tipo Serra Talhada Recife, um chegou em 5 horas, o outro chegou em 6, é óbvio que o que chegou em 5 horas andou mais rápido. Ou seja, a velocidade de A, velocidade média, toda essa velocidade que eu estou falando é média, tá? Porque pode ser que tenha parado no meio do caminho, tenha demorado mais tempo, pode ser que B venha até pisando mais, mas parou mais tempo, parou mais de 1 hora, sei lá, e a parada de A foi mais rápida, ou A não parou e B parou, não sei. Mas na média, quando você olha a distância percorrida pelo tempo gasto para isso, nós chegamos à conclusão que VA, em média, foi maior do que VB. O motorista do carro A, em média, correu mais do que o motorista do carro B, porque ele percorreu uma distância de 420 km. Os dois saíram juntos. A chegou meio-dia, B chegou 1 hora da tarde, por exemplo. A chegou 8 da manhã, B chegou 9 da manhã. Chegou 1 hora depois. 1 hora de diferença. Então, o que a gente pode afirmar? O automóvel B percorreu uma distância maior que a percorrida por A? Não, a distância é a mesma, 420 km. De X para Y. Letra B. A velocidade escalar média de B é maior que a de A? Não. Exatamente o contrário. A
velocidade média de A foi maior do que a de B. C. É possível que, em algum momento, B tenha sido mais veloz que A? Pode, pode. Porque isso é a média. Você está olhando o ponto inicial e o ponto final. Como eu estou dizendo, pode ser que B tenha corrido muito mais. Só que B resolveu fazer uma parada para almoço, ver o menino brincar no parquinho, sei lá, comer sobremesa, ficar lá conversando, abastecer. E A pode ter tirado direto. Uma velocidade até inferior, mas por não ter tido paradas, então B acabou em algum momento sendo mais rápido. Mas aí parou, ou sei lá, pegou um pare e siga, furou o pneu. Então a gente não tem como afirmar o que acontece no meio do trajeto. A gente só está olhando o ponto inicial e final. Então, sim, é possível, sim, que em algum momento B tenha sido mais veloz que A. A sempre esteve à frente de B? Não dá para saber. Não dá para saber. A gente tem que analisar a velocidade instantânea. A gente está olhando somente a velocidade média. Ponto inicial e ponto final. Letra E. A e B não pararam nenhuma vez durante a viagem. Não dá para saber. Não dá para saber. Pode ser que ambos tenham parado. Pode ser que tenham parado até o mesmo intervalo de tempo, 30 minutos cada um, e A correu mais depois, B correu mais depois. Não dá para saber. Não dá para saber. Nós já temos informações precisas sobre o que aconteceu no meio do caminho. Então, a resposta para essa questão, a resposta que melhor satisfaz o nosso problema, é a letra C. É possível que em algum momento B tenha sido mais veloz do que A. Então, o gabarito do problema 8 é letra C. Se você quiser conferir, aqui no livro, página 286, tá aqui as respostas das questões propostas, unidade 1 Cinemato, capítulo 1, 8C. Vamos ver outra questão. Vamos fazer a questão 10. Problema 10. Problema 10, página 33. Vamos lá. Problema 10. Pedro caminhou 117,45 metros durante 2,25 minutos. Paulo, com velocidade de escala média igual a 0,81 metros por segundo, caminhou durante 2 minutos e 25 segundos. Calcule. Letra A velocidade escalar média de Pedro em metros por segundo. Tudo bem. Então a gente olha esses números aqui, o número quebrado, né? 17,45, 2,25 minutos. Mas a gente não deve se assustar com isso, não. Isso é só continha simples, ok? Então a letra A pede informação a respeito de Pedro. O que a gente sabe de Pedro? Pedro caminhou 117,45 metros. Olha, isso é uma distância. Tá aqui, letra A, né? Letra A. Vou fazer a letra A aqui. Pedro. Pedro caminhou uma distância, ou seja, um ΔS, um deslocamento de 117,45 metros. Tá aqui. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Vamos lá. 2,25 minutos. 2,25 minutos. E ele quer saber a velocidade, que é um ΔS sobre ΔT, mas a unidade que ele quer, isso aqui é importante, a unidade da velocidade, ele quer em metros por segundo. Ora, metro, metro. Tá ok. Tá em ordem. Agora, segundo
minuto. Aqui já não dá. Eu tenho que passar esse minuto para segundo. Ou seja, eu tenho que passar esse intervalo de tempo de minuto para segundo. Eu tenho aqui a parte inteira, 2,25 minutos. Eu já sei que de certeza tem 2 minutos aí. Agora, e esses 0,25 minutos? Como a gente vai passar isso para segundo? A gente pode usar uma regra de 3 simples. Regra de 3 bem simples mesmo. Ora, 1 minuto tem 60 segundos. Quanto é 0,25 minutos? Vou chamar de x. Regra de 3 diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais minutos eu tenho, mais segundos eu tenho. Quanto menos minutos eu tenho, menos segundos eu tenho. E posso formar aqui 1 minuto sobre 0,25, é a mesma coisa que 1/4. Igual a 60 segundos sobre x. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E eu já posso aproveitar aqui ainda e fazer um cancelamento aqui, minuto por minuto. Já facilita a minha vida. 1 vezes x, 1 vezes x, 1 vezes x é x. 60 vezes 1/4 segundo. Ora, x é igual a 60 dividido por 4, dá 15 segundos. Tá aqui. 15 segundos. Logo, o meu intervalo de tempo, a gente volta aqui acima, 2,25 segundos, são 2. Opa! Passou tudo aqui. Escrever aqui embaixo para não ficar confuso. Vamos lá. Meu ΔT, que é 2,25 minutos, isso é a mesma coisa que 2 minutos mais 0,25 minutos. Ou seja, meu ΔT, 2 minutos. 2 minutos é a mesma coisa que 2 vezes 60 segundos. Mais 0,25 minutos. 0,25 minutos corresponde a x. X é 15 segundos, ou seja, 0,25 minutos corresponde a 15 segundos. Aí agora, vamos lá. ΔT vai ser 2 vezes 60, 120 segundos mais 15 segundos. O que me dá um ΔT total de 135 segundos. Agora vamos lá. Vamos calcular a velocidade de Pedro. Velocidade é ΔS, ΔT. Está aqui. ΔS, ΔT. Então, eu tenho 117,45, que é a minha distância, dividido pelo tempo, que é 135. Então vamos lá. Velocidade média de Pedro vai ser ΔS, ΔT. O ΔS de Pedro, ΔT de Pedro, o ΔS de Pedro é 117,45 metros sobre o ΔT é 135 segundos. Pronto, metro por segundo. Como é que eu faço para eliminar essas duas casas decimais aqui? Uma forma que você pode fazer, muito simples, é multiplicar por 1. E 1 eu posso apresentar como sendo vezes 100 sobre 100. Quando a gente multiplica por 100, dois zeros, anda duas casas. Uma, duas. Então, ficar 11.745 metros
dividido por 1, 3, 5. Multipliquei em cima, tem que multiplicar embaixo também. Segundos. Agora é só realizar essa continha. 1,745 dividido por 13.500. 0,0, porque aqui agora a gente vai ficar com 11.745, 117.450, 13, eu acho que 9 é muito, vamos tentar 8. 8 vezes 0, 0, 0, 40 vai 4, 3 vezes 8, 24, 1, 4, 28, vai 2, 8 vezes 1, 8, 1, 2, 10. Vai chegar mais ou menos perto. Isso aqui também. Tirando aqui 0, 5 menos 0 dá 5, 4 menos 0 vai dar 4, 7 menos 8 não dá, toma um emprestado aqui, fica 0. 17 menos 8 dá 9, menos um 0. 0 aqui, 94, 13. Olha, 8 vezes 113.500 deu 108 mil. Eu quero um pouquinho abaixo, quero 94, vou tentar 7. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35 vai 3, 7 vezes 3, 21, 3, 24, vai 2, 7 vezes 1, 7, 2, 9. Pronto. Zerou. E já tem essa caneta aqui. Beleza. Então tá aqui, ó. 0,87. Ou seja, a velocidade média de Pedro é de 0,87 metros por segundo. Tá aqui. Essa é a velocidade média de Pedro. Vou voltar aqui. Pedro, né? Agora vamos lá. Vamos ver o outro. Ele quer a distância percorrida por Paulo. Paulo está com velocidade de 0,81 metros por segundo, caminhou durante 2 minutos e 25 segundos. Então a velocidade tem um tempo. Eu quero saber a distância percorrida por Paulo, certo? Vamos vir aqui. Então, aqui, B, distância percorrida por Paulo. Vamos lá. B, a velocidade. Tá, isso aqui, deixa eu botar outra cor. Fica mais legalzinho, né? Dessa rosa aqui. A velocidade, a velocidade média, né? Ela é um ΔS por um ΔT, ou seja, um intervalo de tempo, uma distância percorrida por um intervalo de tempo. Se eu fizer aqui que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, lembre-se que aqui tem um oculto, aqui são os meios, né? Aqui são os extremos, aqui são os meios. Então, se eu fizer ΔS vezes 1, eu vou ficar com ΔS. V igual V vezes ΔT, ou seja, V vezes ΔT. A velocidade de Paulo é 0,81 metros por segundo. 0,81 metros por segundo. Vezes. O tempo que ele percorreu, 2 minutos e 25 segundos. 2 minutos e 25 segundos. 2 minutos mais 25 segundos. 2 minutos é 120 segundos. Oh, 120. 120 segundos. Mais 25 segundos. Ou seja, vai dar 5 com 0 vai dar 5. 2 com 2 vai dar 4 segundos. 145 segundos. Então, é 0,81 vezes 145 segundos. Então, tudo isso aqui. Ó. Agora é uma multiplicaçãozinha simples. Agora você tem aqui, ó, segundo em cima, segundo embaixo. Você já cancela, vai ficar só com metro.
que é a unidade de medida de distância, que é o que ele está perguntando, né? Distância percorrida. Distância percorrida. Então vamos multiplicar. Vamos multiplicar aqui. 145 vezes 0,81. 145 vezes 81. Vou fazer aqui 1 vezes 5 vai dar 5. 4 vezes 1 dá 1. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 4 dá 32, com 4, 36, vai 3. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11. Aqui vai ficar 5. 4 com 0 vai dar 4. 6 mais 1 vai dar 7. 1, 1. Como, na verdade, aqui é 0,81, o que foi que eu fiz aqui? Detalhe aqui para não ficar com dúvida, né? Delta S é a mesma coisa que 0,81, eu posso escrever 81 sobre 2 casas decimais, então 100, vezes 145 metros. A gente já viu que esse produto aqui, ó, 81 vezes 145, ele dá 11.745. Então, isso faz ficando mais fino, fica melhor. Delta S vai ficar 11.745 metros dividido por 100. Dividir por 100, você anda 2 casas. No caso aqui, eu ando uma casa para cá. 1, 2. Então, a distância percorrida pelo Pedro, pelo Paulo, na verdade, é de 117 metros, 45, né? 147 metros e 45 centímetros. Ou 117,45. Enfim. Tá aqui. Essa é a distância percorrida. Voltando aqui, isso aqui foi digitado, dá para colocar. Então a distância foi 117,45 metros. Ponto. A velocidade de Pedro, 0,87 metros por segundo. Tá aqui. E a distância percorrida por Paulo, 117 metros e 117,45 metros. Vamos dar uma olhada? Vamos conferir as respostas aqui. Página 286. Questão 10. Está aqui. 0,87 metros por segundo. 117,45 metros. Agora vamos resolver 2 problemas aqui da nossa apostila. Estou com introdução a estudos dos movimentos. Eu vou resolver com vocês a questão 4 da VUNESP. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que este posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em quilômetros por hora de. A gente vai estimar a velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui, vamos resolver outra questão, né? Problema 4 da VUNESP. Da apostila. O que ele está me dizendo? Eu tenho uma rodovia. Tem os seus marcos aqui, né? Aí tem uma plaquinha aqui que está dizendo que aqui é o quilômetro 200. Tem uma plaquinha aqui, certo? E o motorista está passando por aqui. Aí lá na frente tem outra plaquinha
quilômetro 245. Tem um carro passando por aqui. E aqui tem um posto de combustível, certo? Tem um posto de combustível, tem uma bombinha aqui, enfim, tá por aqui. A distância daqui para cá, esse ΔS é o espaço final menos o inicial. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí se aparece. Dá uma olhada. ΔS é 45 quilômetros. Essa é a distância que o carro vai ter que percorrer do quilômetro 200, que é onde ele está passando agora, até o quilômetro 245, que é até o posto de gasolina. A placa está dizendo o seguinte: ao passar pelo mar, quilômetro 200 na rodovia, o motorista vê um anúncio com inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. O dono do posto, quando foi fazer a plaquinha, resolveu não colocar a distância espacial. Colocou uma distância temporal. E ele disse que o seguinte: para uma determinada velocidade, o carro que passa por essa placa vai chegar no posto, no 245, em aproximadamente, num ΔT, de 30 minutos. Eu tenho o intervalo de tempo e tenho a distância. Vamos calcular qual é a velocidade que ele imaginou? Velocidade é ΔS, ΔT, velocidade média, tá? Vamos lá. A distância é de 45 quilômetros. A duração é de 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Então eu posso dizer que isso aqui é 1/2 de hora. Divisão de fração. Repito a primeira. A primeira é 45 km sobre 1, vezes o inverso da segunda, 2 sobre 1h. 2 vezes 45 dá 90. 1 vezes 1 dá 1 quilômetros por hora. Ou seja, velocidade média é de 90 quilômetros por hora. Isso significa dizer que esse dono do posto, ele imaginou, ou talvez seja o limite da via, né, dessa rodovia, nesse trecho, que um carro estaria circulando perto de 90 km por hora. Para um carro circulando a 90 km por hora, ele passa aqui no quilômetro 200. Se ele tiver a 90 km por hora, 30 minutos depois, ou seja, meia hora depois, ele vai estar no quilômetro 245. Por quê? 90 km por hora são 90 km em uma hora. Na metade de uma hora, ele anda 45 km. Tudo isso é aproximado, tá, gente? Tudo isso é aproximado. São estimativas. Se ele tiver 80 por hora, vai levar um pouquinho mais. Se ele tiver a 100, vai chegar um pouquinho mais cedo. Mas vai chegar perto ali de meia hora de viagem. Aproximado, né? Quando a gente está viajando também, a gente não vai tão na ponta do lápis assim, né? Então, a resposta é 90 km por hora, a velocidade média. Vamos fazer outra. Questão 9, da UFES. Uma pessoa caminha 1,5 passo por segundo, 1,5 passo por segundo, com passos que medem 70 centímetros cada um.
Ela deseja atravessar uma avenida com 21 metros de largura. O tempo mínimo que o sinal de trânsito de pedestres deve ficar aberto para que essa pessoa atravesse a avenida com segurança é. Vamos lá. Qual é a distância? A gente tem que saber a distância, tem que saber o tempo, calcular a velocidade, ver o tempo que precisa. Então vamos lá. A distância que a pessoa vai ter que percorrer, tá aqui, né? É a questão 9, né? Problema 9. Ufis. Também dá apostila. Vamos lá. A pessoa vai ter que percorrer uma distância do ponto A ao ponto B. A pessoa vai ter que percorrer uma distância de 21 metros. Bem, com qual velocidade? Note que ele já nos deu a velocidade. É 1,5 passo por segundo, com passos de 70 centímetros cada. Veja só. Ela dá 1,5 passo. Passo ou passo? É passo por segundo. Um passo mede 70 centímetros. Um passo mede 70 centímetros. Então, 1,5 passo ou 3 meios de passo mede x. Regra de 3 diretamente proporcional. Vamos fazer essa continha? 1 passo sobre 3 meios de passo é igual a 70 centímetros sobre x. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Passo aqui, passo aqui. Já fiz um cancelamento. 1 vezes x é da x. 3 meios vezes 70 centímetros. Posso dividir aqui por 2. Vai ficar 1. Vai ficar 35. 35 vezes 3 dá 105 centímetros. Ou seja, 1,5 passo por segundo é equivalente a 105, ou seja, já sei a velocidade da pessoa. A velocidade da pessoa é de 105 centímetros por segundo. 105 centímetros por segundo. Olha, 105 centímetros, veja, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 105 centímetros é a mesma coisa que 1,05 metros. Passar de centímetro para metro, né, você divide por 100. De metro para centímetro, você multiplica por 100. Então, a velocidade dessa pessoa aqui é de 1,05 metros por segundo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Agora que eu tenho a velocidade da pessoa e tenho a distância, eu sei do que? Eu sei do seguinte. Velocidade média é ΔS por ΔT. Então, a velocidade eu já tenho, na verdade, né? Se eu fizer o produto de meios por extremos, eu vou ficar com o seguinte. ΔS vezes 1, né? Que, na verdade, o que eu quero saber é o tempo, né? É o tempo. Então, vai ficar ΔS vezes 1 vai ficar ΔS igual a V vezes ΔT. Esse produto aqui, né? Dos extremos. Eu posso escrever o seguinte. ΔS, eu já sei que é 21 metros. Velocidade é 1,05 metros por segundo. Vezes o ΔT, que é quem eu quero descobrir. Que é o
tempo necessário para atravessar essa avenida. É o tempo que o semáforo tem que ficar aberto. Metro de um lado, cancela com metro do outro. Esse segundo aqui está dividindo. Eu vou jogar para o outro lado, ele vai subir multiplicando. Esse 105 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Então, ó, deixa eu escrever de novo aqui para ficar mais fácil. 1,05 ΔT sobre segundo é igual a 21. Segundo sobe, 105 desce. Então, ΔT vai ser igual a 21 segundo sobre 1,05. Fazer uma coisa que eu fiz na questão ali em cima. Eu quero me livrar dessas duas casas decimais. Então, eu vou e multiplico aqui. São duas casas, né? Então, eu multiplico por 100 aqui e por 100 aqui. Então, eu vou ficar com 2100 sobre 105 segundos. Vamos fazer essa divisão. Vamos fazer essa divisão aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui. Pode ser esse aqui mesmo. 2100, né, 2100, dividido por 105. 210 dividido por 105 vai dar 2. Né? 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 0 dá 0 e 1. Aqui, já foi. 2 vezes 1, 2. 0. Desce esse 0 aqui, 0 no quociente. Ou seja, meu ΔT tem que ser 20 segundos. O sinal tem que permanecer aberto por 20 segundos. Aí o sujeito consegue atravessar a rua, né? Com passos. Cadê? Deixa eu ver. 20 segundos. Gabarito, letra C. Você vem aqui no final da apostila, tem um gabarito. Essa questão 9, né? Questão 9, tá aqui, 9 letra C. E o outro que a gente tinha feito, a gente nem conferiu, né? Questão 4 da VUNESP. Trafegam a 90 km, letra B. 4, letra B. Vou conferir aqui embaixo. 4B. Tem que botar minúsculo para ficar. Deixa maiúsculo mesmo. Certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima. Um abraço.